vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, eu assisti Premonição 6, Final Destination Bloodlines, ou Laços de Sangue. E eu estou feliz. Eu acho que foi um filme satisfatório. Ele não é meu preferido, de longe que não. Eu ainda acho que o primeiro é o melhor. Aí vem o 5, aí vem o 6, aí vem o 3, aí vem o 4. Eu acho que essa seria a ordem na qual eu acho que os filmes são mais maneiros. Mas, mesmo assim, o filme consegue inovar um pouco quando se trata de Final Destination. O filme aqui é sobre uma família que não deveria existir, porque em 1968, uma garota chamada Iris tem uma premonição e salva todo mundo que devia morrer na inauguração de um prédio-restaurante. Em teoria, ela foi a primeira pessoa que teve uma premonição na franquia. E nisso, ela teve uma família, ela conseguiu sobreviver até os dias atuais. Mas Stephanie, que é uma familiar dela, a neta dela, começa a ter pesadelos sobre a premonição da avó. E aqui a gente já tem uma mudança do que acontece normalmente nos filmes, que é a visionária, a pessoa que tem a visão, ela não é a protagonista desse filme. A Stephanie é meio sensitiva, prevê um pouco das coisas, entende como funciona, mas acredito eu que ela nunca chega a ter uma premonição de fato. Ela tem pesadelos sobre a premonição que a avó dela teve. E tentando desvendar isso, ela procura a avó, que disse que achou um jeito de enganar a morte por vários anos, mas que agora está com câncer e é inevitável, ela vai morrer. E para provar para a neta que ela está dizendo a verdade, ela sai da cabana onde ela estava se escondendo e nesse mesmo instante a morte vem e mata ela de maneira exagerada, quase que cômica. A partir disso, a morte começa a ceifar todo mundo da família até que não sobra mais ninguém. É basicamente esse o filme. É um filme muito simplista que, apesar de tentar mudar algumas coisas, ele mais tenta arredondar tudo aquilo que já foi explorado na franquia do que criar algo novo propriamente dito. Eu acho que o maior diferencial do filme é justamente que a visionária não é a protagonista. E todo esse elemento da família que nunca deveria ter existido. Agora, começando pelo acidente, eu acho que a gente tem um dos melhores da franquia. Todos os acidentes de premonição, eles de alguma forma são icônicos, com exceção do 4, que não é nada icônico. Mas o primeiro talvez seja o mais icônico de todos. O do segundo nem se fala. O do terceiro é legal, mas ainda ele tá abaixo do primeiro, do segundo, mas ainda tá acima do quarto filme. O do quarto filme realmente é bem fraco. Agora, o quinto filme também é maneiro. Eu acho que esse do sexto filme seria o terceiro acidente mais legal, porque o da rodovia é icônico demais pra gente não botar top 2. E o primeiro é muito bem feito, é incrível até hoje o acidente do avião. Então acho que ficaria em terceiro ali. E é muito legal a direção. Aqui é foda porque eu acho que eles até queimaram o acidente, a melhor cena do filme, muito cedo. Porque depois disso não tem nada, nenhuma morte que se compara às mortes que estava rolando nesse primeiro ato do filme. Nossa, tem a questão da música que já ficou icônica, já virou meme. Toda aquela parada deles pular e o chão abrir e a galera cair, isso aí já virou até meme. Mano, é muito legal o acidente principal. Porém, o filme que vai se passando depois disso tem mortes bem básicas. Tem uma mina que ela é esmagada no caminhão de lixo. É legal, mas é uma cena que tem um tom mais cômico. Tem a cena em que o cara é sugado
por uma máquina de ressonância magnética e talvez seja a melhor morte depois do acidente principal nesse filme. Tem o cortador de grama, que também é feito de uma maneira meio cômica. No fim, todo mundo morre, mas não tem tantas mortes maneiras, sabe? Tipo, são divertidas, não é abaixo da média, mas não são tão criativas também. Talvez o uso exagerado de CGI atrapalhe um pouco para quem estava esperando um filme um pouco mais cru, remetendo ali aos primeiros filmes da franquia, né? De efeitos mais práticos. Basicamente tudo da franquia é meio que citado nesse filme. Existe um livro que a Velha escreveu e nesse livro ela bota tudo o que aconteceu envolvendo a morte, as premonições, e ali aparece o avião, aparece o caminhão da estrada lá. Não faz muito sentido essa parada, mas mesmo assim é legal ver que o filme está totalmente conectado com os outros. E não tem como não falar, né, sobre Tony Todd em seu último papel, porque Tony Todd, ele provavelmente é a cara da franquia, e aqui tiveram que fazer uma decisão, porque Tony Todd estava muito doente, acabou falecendo em 2024, e ele já estava muito doente quando estava gravando esse filme. Eu acho que eles tinham a intenção de sempre manter Tony Todd, sempre manter o William Bluford como uma figura misteriosa, como uma figura que é a representação da morte. Mas eu acho que se eles fizessem isso, talvez o ator não pudesse se despedir da franquia de uma maneira tão emocionante como foi. Aqui é explicado que o nosso querido Tony Todd era também uma vítima dos planos macabros da morte, porque ele foi salvo pela Iris no acidente do Premonição 6, no acidente do restaurante da torre. E ele diz que tanto ele quanto a Iris sempre ficaram arrumando jeitos de fugir do padrão da morte, achando algum jeito de impedir que as pessoas fossem levadas, sempre tentando ajudar quem fosse o próximo visionário. Inclusive aqui ele novamente fortifica as ideias de que para sobreviver você ou precisa quebrar o padrão da morte, morrendo e voltando à vida, como no caso tinha sido, entre aspas, a maneira que a Kimberly do segundo filme sobreviveu. Mas não é de hoje que a gente sabe que a Kimberly morreu na franquia de uma maneira até extremamente brutal. Ela e o policial que sobreviveram foram engolidos por um cortador de madeira. É uma coisa que inclusive aparece meio que sendo citada nos créditos de Premonição 6. E o Tony Todd também diz que a outra maneira é matando alguém e tomando o tempo de vida dessas pessoas. E aqui fica até uma piadinha sobre como a gente vai saber o quanto que uma pessoa vai viver. Então por que a gente não vai lá e mata um bebê? Que é uma piadinha engraçada, mas realmente você fica, pô, é um jeito de garantir sua sobrevivência, né? Mas também ainda não foi tão comprovado que essa teoria funcione também. Mas faz sentido. Se você tira uma peça da balança, então se é uma peça a mais que está fazendo a coisa ficar desbalanceada, você simplesmente troca de lugar com a pessoa. Faz sentido. Aqui realmente faz bastante sentido isso funcionar. Mas ninguém mata ninguém nesse filme, todo mundo morre, inclusive alguém que estava fora da lista. Tem um personagem que ele é meio morte falsa, porque ele não era filho biológico, ele não tinha laços de sangue de verdade com a família amaldiçoada aí. Então ele não estava na lista da morte, mas ele queria muito salvar o irmão. E é ele que acaba sendo pego na morte do irmão, e é ele que acaba indo parar dentro da máquina de ressonância magnética, por causa, sei lá, de um piercing no pau, sabe? Mas enfim, a gente vê que William Bluford, ele também era só um cara meio que fugindo da morte, né? E aqui ele diz que também tá com câncer,
No caso, na vida real, aqui a gente já pode ver o ator bem baqueado. E aí ele tem um discurso muito bonito que foi improvisado pelo próprio ator, se despedindo da franquia, falando: cara, eu passei a vida toda ajudando vocês, dando dica, fazendo o que eu podia. Mas no fim do dia, a morte sempre vence. Então aproveita o tempo que você tem, aproveita cada segundo, porque a vida é uma coisa preciosa. Cara, é realmente muito bonito, porque aqui é aquilo, né? É o ator falando, é o ator sabendo o que tava para acontecer com ele, é o ator se despedindo da franquia, dos fãs, de todo mundo, cara. Tony Todd é uma lenda do cinema e, pô, mano, eu acho que é o momento mais emocionante da franquia, de verdade. Um cara que mal aparece na franquia é o cara que vai ser pra sempre lembrado como rosto de Premonição. Isso é muito louco, né? É muito louco. Sei que algumas pessoas vão achar que talvez deixar o mistério de quem é o William Bluford seria mais interessante do que explicar a origem dele, explicar quem ele é. Mas eu também tenho que dar o braço a torcer, porque se fosse manter o mistério com essa figura quase que maléfica que ele transmitia, não ia ter esse momento tão bonito, esse momento de despedida tão legal quanto teve nesse filme. Bem, depois disso, a gente tem os protagonistas, a mãe, a filha e o irmão, que eu não vou me dignar a dar nome a esses personagens, porque por mais que o filme tente fazer você se importar com eles, no fim do dia você acaba se importando mais com o cara dos piercing, com a véia, do que a protagonista ou qualquer outro desses personagens que estão pra morrer. Mas aqui existe um sadismo a mais, que eles mostram esses personagens entendendo a situação bem rápido. E por isso eles entram em pânico e as opções que são dadas a eles, que são as únicas opções, cara, eles entram numa parada meio não tem jeito. E não tem jeito mesmo. Quando a morte vem, ela vem. E aí a gente tem a morte da mãe, que não é nada demais. Porém, a mãe seria a que morreria na porta giratória. E isso é muito triste, porque eles estão falando da cena da porta giratória desde que começaram a produzir esse filme, sei lá, uns 8 anos atrás. Pra chegar na hora e eles cortar do filme. Uma cena que foi gravada, eles cortaram do filme. É uma coisa muito louca, cara. A cena da porta giratória devia estar no filme. Devia, cara. Talvez desse uma atrapalhada no terceiro ato do filme, mas nem ia atrapalhar tanto assim. No fim do dia ela ia cair numa poça d'água e o irmão ia ressuscitar ela. Tipo, é um final muito pouco inspirado, sabe? Muito pouco inspirado. Talvez seja um dos piores finais, assim, terceiro ato da franquia. Apesar que eu acho legal como os dois realmente morrem. Lá no finalzinho, a gente vê a moeda que causou o acidente da torre, o acidente do restaurante, sabe? Porque quando você tá no início do filme, a gente vê que um arrombado de um moleque lá, fica jogando moeda lá da torre, e isso acaba, sabe, caindo onde não devia e acaba causando o acidente da torre. Só que aí, a visionária, ela pega a moeda do menino e guarda essa moeda. E é a mesma moeda que cai, rola, vai até os trilhos do trem que estava perto dali e causa um acidente que o trem vai parar no meio da estrada. Os moleques acham que vão conseguir fugir e cai 2 toras e matam eles. Porra, cinema. Se não fosse aquele CGI meio vagabundo, ia ser cinema, sabe? E aquilo dá muito a entender que esses dois eram os últimos. Que a morte finalmente conseguiu fechar o ciclo da premonição, fechar o ciclo de quem estava burlando o sistema. Não é dito isso explicitamente em lugar algum, mas vendo as metáforas visuais que aparecem no filme, parece muito que eles são os últimos sobreviventes e que a morte finalmente deu cabo de todos eles. Ah, mas e a protagonista do terceiro filme? Gente, não tinha como. Não tinha como ela ter sobrevivido ao terceiro filme.
Ah, mas então por que ela tem a premonição naquele finalzinho? Tipo, tem um acidente do trem, ela tem a premonição se ela não pode impedir. Eu acho, isso aqui é coisa minha, mas eu acho que a morte, ela não tem só um senso de humor meio macabro. Ela também fica grilada. Mano, a morte, ela fica muito puta quando os caras ficam burlando o sistema dela. Porque o cara do sexto filme que morre na máquina de ressonância magnética, ele não tá na lista. A morte claramente fez isso porque ficou puta que o cara tá tentando burlar a parada. Claramente ela tem seus favoritos e tem aqueles que ela gosta de ser um pouco mais sádica. E isso tem até uma certa comédia implícita nisso. Aliás, esse filme tem até bastante comédia comparado aos outros filmes. Mas, dito isso, eu gostei do filme. Eu acho que ele seria um encerramento decente para a franquia. Talvez, se fosse para encerrar a franquia antes de um futuro reboot ou algo do tipo, eu acho que talvez tivesse que ser mais conectado com os outros filmes, mais ainda do que já é. Mas, no fim do dia, é um bom filme, tem mortes divertidas. Ele não chega, eu acho, a criar nenhum furo de roteiro muito grande. E eu acho que é isso, a morte finalmente fechou seu ciclo. Acho que, na minha percepção, a melhor coisa sobre a franquia seria deixar marinar e lançar um outro filme daqui uns 5, 6 anos. Mas, dado o sucesso que o filme está fazendo, eu duvido muito que isso vai acontecer. Logo logo eles anunciam uma sequência, um spin-off, um Premonição 7, o recomeço. Uma porra assim eles vão anunciar muito em breve, com certeza. Eu sempre gostei da franquia Premonição. Foi uma das primeiras franquias de horror que eu acompanhei assim. Cara, eu vi o meu primeiro Premonição quando eu tinha, eu acho que 7 anos. Saiu o Premonição 3, eu acho que foi em 2005, não é? Então eu assisti, eu acho que no outro ano, quando saiu em DVD. Então acho que eu tinha 7 anos na época mesmo. O terceiro filme foi o primeiro. Aí, depois disso, eu achei os outros filmes pra comprar. Comprei, eu assisti esses filmes muito mesmo, sabe? Fiquei fascinado com Premonição 5. Eu lembro de ter assistido o 4 também, imagem de cinema. Porra, mano, várias memórias. E eu acho que a maior memória de todas é a paranoia que você fica depois desse Premonição. Não foi o caso dessa vez. Nessa vez, por algum motivo, eu fiquei meio reflexivo, meio pensativo sobre como a morte chega pra todo mundo. Eu acho que a morte na vida real do Tony Todd me impactou demais quando eu assisti o filme. Pode parecer que não, mas na hora que você tá assistindo o filme te bate forte. E aí você realmente pensa na morte na vida real, menos cômica, menos escorregando, batendo a cabeça no skate que voa lá e voa um negócio aqui, ali, sabe? Menos trapalhões e mais mortes da vida real. Realmente te deixa meio pensativo. E é meio... A lição do filme meio que é aceitar a morte, né? E tipo, todo mundo vai morrer. Não adianta você ficar com medo, não adianta você espernear ou entrar em negação. Você vai morrer, você faz parte do esquema da morte e é isso. Fico feliz que eles não tentaram explicar demais o porquê a pessoa tem uma visão, o porquê a pessoa tem uma premonição. Eu acho maneiro eles não tentar explicar demais. E é isso, cara. Eu falei basicamente tudo que tinha pra ser dito sobre Premonição 6 Bloodlines. No geral é isso, e a gente se vê em um próximo vídeo.